espero que sim. Bem, pensar em educação sem estruturar currículo é imaginar a organização da casa sem uma planta, sem um engenheiro. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre estrutura curricular para incentivar o multiculturalismo, que a gente já tem conversado sobre isso há muito tempo dentro da estrutura educacional. A educação, ela não pode ser em um molde único. A gente precisa entender individualidades. E o multiculturalismo está relacionado a, como o nome já diz, as múltiplas facetas que existem dentro da estrutura social. Então, como é que se organiza um currículo para que a educação seja para todos, para que exista uma estrutura multicultural em que todas as pessoas estejam inseridas e se percebam dentro desse processo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, dividimos o que a gente entendeu sobre e vamos organizar nossas ideias sobre multiculturalismo e currículo. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre currículo e multiculturalismo. E o que seria esse multiculturalismo? O multiculturalismo, ele surge como um fenômeno de reivindicação dos grupos culturais dominados. O multiculturalismo representa um importante instrumento de luta e incentivo à igualdade de oportunidades ou ações afirmativas para essa minoria. A diversidade cultural é uma realidade que impõe novas responsabilidades à escola. Por quê? Porque antes a escola tinha um público homogêneo. Hoje, com as diversidades culturais, a escola tende a ter este público mais diverso. Então, a escola precisa atender a este público, buscando apoio nos campos conceituais dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. Foram elaborados alguns princípios e orientações didáticas que têm subsidiado os professores que atuam nas escolas marcada por essa diversidade cultural. O discurso pedagógico mais amplo parece reconhecer essa configuração multicultural da sociedade contemporânea. Entretanto, por outro lado, o currículo posto em ação em algumas escolas mais tradicionais é o currículo monocultural. Um grande exemplo de ações monoculturais ainda são as datas comemorativas. Ainda se comemora o Dia dos Pais em escolas onde as mães são chefes de família. Esse é um grande exemplo de ações monoculturais que precisa ser refletida. Precisamos refletir esse currículo monocultural e passar para um currículo multicultural. A educação, nessa perspectiva multicultural crítica, ela não só valoriza, mas ela reconhece também as diferenças, assegura essa diversidade cultural. Por isso, é preciso uma reflexão profunda dentro dessas escolas e ações efetivas que concretize essa diversidade cultural. Olá, pessoal! Quando falamos em currículo e multiculturalismo, precisamos fazer uma reflexão sobre as ações para concretizar a diversidade cultural. Que ações são essas? São ações que reflitam no incentivo à igualdade de oportunidades, ações afirmativas para minorias, mulheres, migrantes, idosos, crianças e afrodescendentes, que construam identidades a partir das chamadas de inclusão. É preciso alterações curriculares significativas, tendo em vista o reconhecimento do patrimônio cultural de grupos minoritários e que cumpra o princípio da equidade escolar. Olá, pessoal! Quando falamos em currículo e multiculturalismo, na escola, podemos dizer que o multiculturalismo é importante para a escola, porque é através dele que há possibilidades de inclusão de todos os indivíduos na educação, independente das diversidades e dos grupos minoritários, que geralmente são excluídos e marginalizados. Por isso, o currículo precisa ser amplo, de forma que poderá abranger as necessidades desses grupos minoritários, bem como reconhecer a importância da singularidade dos indivíduos. Sendo assim, nós não podemos ter mais, em espaços educacionais,
o monoculturalismo. Não existe a estrutura de trabalho apenas de uma cultura, de uma visão, de uma estrutura, mesmo que essa seja dominada já há muito tempo. Nós precisamos entender que a estrutura tradicional ela precisa ser mudada e o currículo ele precisa garantir que todas as pessoas sejam representadas dentro deles. A escola é para todos e para ter esse papel a gente precisa, como educador, organizar como o desenho pedagógico estará dentro de todas as culturas, de todas as experiências. Cada ser é único, mesmo estando em um espaço múltiplo. E justamente por isso que é necessário trabalhar todas essas estruturas. Lembrando que a heterogeneidade da sociedade é uma coisa boa. É importante nós termos contribuições diversas dentro de um espaço educativo. E o multiculturalismo, ele é importante e ele está presente no nosso dia a dia. Por isso, deve ser inserido nos nossos planos, tanto de curso quanto anual, quanto dos projetos pedagógicos da escola, do projeto político-pedagógico da escola, para que a gente tenha uma estrutura educacional realmente diversa e